Dá uma olhada na nossa primeira manchete, o primeiro destaque, né, que a gente quer mostrar para vocês, já está aberta aí na tela, é sobre a investigação em relação à BIM paralela ainda. O Ramagem, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que foi delegado da Polícia Federal, foi responsável pela BIM, nega a ação para ajudar Flávio Bolsonaro e atrela a operação da polícia à eleição. Ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Ele está utilizando o argumento de perseguição política, que seria estaria sendo perseguido pelos adversários. É o argumento que o Ramagem usou. Ele ficou sumido ontem, hoje usou as redes sociais para se manifestar, e nas investigações a polícia citou um áudio com ali por volta de 2020, tá? Possivelmente gravado pelo próprio Ramagem. Ele conversa com Jair Bolsonaro e o ministro Augusto Heleno, à época, né, sobre o caso das achadinhas do senador. E aí ele falava o seguinte, vou abrir aspas aqui: não há interferência ou influência em processo aliás, isso ele falou hoje. Não há interferência ou influência em processo vinculado ao senador Flávio Bolsonaro. A demanda se resolveu exclusivamente em instância judicial. Fecha aspas. Mas no áudio de 1h08, que ainda não veio a público, tá? O áudio, a gente está no aguardo da liberação. O Ramagem sugere a instauração de um procedimento administrativo contra os auditores para anular a investigação das achadinhas e também retirar alguns servidores de seus cargos, né? O Flávio Bolsonaro estava sendo investigado na época que ele era deputado estadual do Rio de Janeiro e na LERJ teria praticado rachadinha, que não é nada mais, nada menos do que crime de peculato, né? Vamos chamar a Raquel Landim e o Leonardo Sakamoto, que estão comigo nessa sexta-feira. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. E aí, Raquel, essa desculpa do Ramagem é aquela que a gente está acostumado a ouvir, né? Quando algum político pego em alguma investigação, aponta imediatamente para uma perseguição. O Ramagem fala que é para atrapalhar a pré-campanha dele no Rio de Janeiro. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Diego tirou as palavras da minha boca. Assim, quando é praxe, quando os políticos ficam acossados com alguma investigação, é praxe eles seguirem para esse caminho da perseguição política. Não, não fiz nada, é uma perseguição política. A gente precisa aguardar, é claro, o áudio via público, mas pelas apurações que nós temos, matéria do nosso colunista, Aguirre Neto, a Polícia Federal tem em mãos dela um áudio que mostra uma reunião com o então presidente da República, Jair Bolsonaro, no qual ele discute um plano para blindar o senador Flávio Bolsonaro nessa investigação de rachadinha. O que nós sabemos do histórico? O histórico de Jair Bolsonaro é um histórico de tentar influenciar nos órgãos de investigação. Foi por isso que Sérgio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça por tentativa de interferência de Jair Bolsonaro. Ele tem um histórico de tentar interferir em órgãos de investigação para blindar os seus filhos. Então, assim, este áudio que a PF parece ter encontrado, ele faz sentido dentro de todo o histórico que a gente vê de Jair Bolsonaro. Então, se o áudio comprovadamente verídico está nas mãos da PF, é um áudio muitíssimo complicado para Alexandre Ramagem, para Jair Bolsonaro e para Flávio Bolsonaro. Eu acho que, assim, a última das implicações aí para preocupar o clã Bolsonaro e a direita é a eleição de Ramagem, porque Ramagem hoje é um candidato pouquíssimo competitivo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele está com 7% das intenções de voto. Provavelmente, se ele conseguir manter a candidatura até lá, diante dessas investigações, ele tende a crescer, porque o bolsonarismo não é tão pequeno assim no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro venceu as eleições na capital fluminense. Agora, as implicações desse áudio, elas são muito maiores e muito mais complicadas para Jair Bolsonaro e para Flávio Bolsonaro e para a Ramagem do ponto de vista judicial do que do ponto de vista eleitoral. A campanha no Rio de Janeiro, Diego, ela é muito mais plebiscitária sobre Eduardo Paes
do que sobre Ramagem, ou sobre Lula, ou sobre Bolsonaro. Você vai ter, claro, essa exploração política, né? Ramagem dizendo, não, a PF está instrumentalizada, quer atrapalhar a minha campanha. O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, também disse, não, o bolsonarismo vai ser derrotado por Eduardo Paes dentro do seu próprio reduto, né, do reduto eleitoral de Bolsonaro, porque Eduardo Paes tem o apoio de Lula. Não é bem verdade. Ali você tem um favoritismo de Eduardo Paes, ele é a cara do Rio de Janeiro, é um plebiscito sobre ele. Agora, de novo, frisando, esse áudio ele é muito comprometedor para Flávio Bolsonaro, para Jair Bolsonaro e para Alexandre Ramagem, do ponto de vista judicial. Tem nada a ver com o eleitoral. Exato.